Ahn, bom, bom dia, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Hoje temos mais um seminário às 5. Essa semana a gente teve 2, esse é o segundo. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio semana passada e essa semana. Hoje, quem vai falar pra gente vai ser o Ulisses. O Ulisses é um de doutorado do IME, da USP. E ele é aluno do Fabital, em Sistemas Dinâmicos, e hoje ele vai falar sobre um trabalho que ele fez justamente com o Tal, em Sistemas Dinâmicos, sobre ações de grupos. Então, talvez ações de grupos não seja a boa explicação, mas eu vou deixar o Ulisses falar para vocês. Mas é isso. Muito obrigado a todos por terem vindo. É isso. Qualquer coisa o Vitor pode falar alguma coisa no final que eu tinha esquecido de falar, porque hoje atualmente ele que é o grande chefe. Bom, é isso. Muitíssimo obrigado, Ulisses, por aceitar o convite, por falar aqui pra gente. E vou passar a bola para você. E muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, primeiramente, obrigado a todos que estão aí pela presença. E eu queria agradecer também a organização pelo convite. Eu sou muito fã do A5 desde que eles começaram a ocorrer, esses seminários. Infelizmente, nessas últimas semanas eu não tenho conseguido assistir quase nenhum, porque eu estou terminando de fato o doutorado, então escrevendo tese, escrevendo paper, e eu não tenho tido muito tempo livre, tô meio perdido com isso, mas ter a oportunidade de apresentar na 5 para mim é uma grande honra, porque eu acho que é um dos seminários mais legais que estão rolando no IME. E então queria agradecer o convite, queria agradecer a presença de todos e começar aqui a falar um pouquinho sobre o assunto que eu escolhi para contar para vocês. Então, eu vou contar para vocês justamente o que eu tenho estudado no meu doutorado. Possivelmente vou chegar até as coisas mais recentes que eu fiz com o meu orientador, mas a ideia não é dar tantas demonstrações, mas fazer uma apresentaçãozinha de cultura geral. Talvez se tiver tudo meio lento demais, vocês podem me parar ou me acelerar. Eu prefiro perguntas no meio do seminário do que perguntas no final. Então, qualquer momento que alguém sentir que é relevante perguntar alguma coisa, por mim, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou se for no chat, alguém lê também. Possivelmente eu até vejo com um certo delay no chat. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Então, eu escolhi como título para minha apresentação, né, luz, câmera e ação. Então, claro que foi só uma tentativa de fazer uma piadinha, né? O que eu posso falar para vocês sobre a luz é que ela é um fenômeno que é ao mesmo tempo ondulatório e corpuscular, que tem a interessantíssima característica de que a luz se move na mesma velocidade de todos os referenciais inerciais, o que foi proposto pelo Einstein em 1905. Quanto às câmeras, eu não sei muito sobre a história das câmeras, infelizmente, e eu vou me focar, então, de fato, na ação, e mais especificamente na ação de grupos, como o Pietro já deu um certo spoiler. Então, ação de grupos, e mais especificamente ainda, ação de grupos em um ambiente específico, que é a esfera. Então, literalmente, a esfera, né, que a gente está familiarizado, aquela casca, né, da bola, quer dizer, aquele objeto bidimensional, que é a casca de uma bola que vive no R3, no nosso espaço tridimensional. Então, tem aqui uma série de palavras que, a princípio, ou termos que são passíveis de uma definição mais precisa. O primeiro deles é ação de grupos, né? E o segundo talvez seja esfera. Então, a minha ideia é fazer uma apresentação um pouco do mais geral para o mais específico. Então, a gente vai começar falando sobre o problema de classificação de ação de grupos em geral, né? E conforme a gente for seguindo aí com os nossos desenvolvimentos, a gente eventualmente vai chegar em temas mais específicos. Então, vamos ir afunilando um pouquinho desses assuntos até a gente chegar no nosso assunto final, que são os grupos da esfera. E, eventualmente, o que eu tenho de novo para contar para vocês sobre isso. Não que eu imagine que muita gente já saiba muita coisa sobre o assunto, mas quem sabe, né?
Bom, ok. Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar com o que seria o framework, ou setting mais geral, que motiva os problemas que a gente vai discutir. Então, a gente começa, só para situar vocês, o problema mais geral que a gente pode abordar nesse sentido seria o seguinte. Então, o nosso problema geral é o seguinte. A gente tem uma variedade M, que é uma variedade fechada. Aqui eu posso estar falando alguns palavrões para pessoas que não têm muita familiaridade. Então, o que eu estou falando que é uma variedade? Para efeitos práticos, vocês podem pensar que eu estou numa superfície ou curva, tá? E fechado basicamente significa que ela não tem fronteira. Ou seja, em outras palavras, né, por uma variedade fechada, o que vocês poderiam pensar? Basicamente, dois tipos de coisas que eu vou estar trabalhando. Coisas que parecem círculos, então, curvas fechadas, eventualmente no espaço tridimensional, ou superfícies mesmo, como aquelas que provavelmente vocês tiveram contato em cálculo 3, só que são superfícies fechadas, sem fronteira. Então, felizmente, não existem muitas coisas desse tipo. São basicamente toros, né? Esferas, ou bitórios, ou getórios. Porque eu vou querer que elas sejam fechadas e também aqui orientadas, o que significa que eu tenho uma noção. Nas versões unidimensionais, eu tenho uma noção de direita e esquerda, ou uma espécie de uma ordem cíclica, ou sentido de percurso que eu posso colocar nesse negócio. E nas nossas versões fechadas, eu tenho uma noção de dentro e fora. Então, eu tenho aqui uma noção de o que é fora, o que é dentro. E eu também tenho uma noção do que é a esquerda e do que é a direita de curvas que vivem em cima dessa superfície. Se eu te dou uma curvinha fechada em cima dessa superfície, mesmo que ela seja alguma coisa meio esquisita, do tipo essa que abraça um braço desse toro, ainda assim eu sei dizer o que é a esquerda dessa curva e o que é a direita dessa curva. Então, para todos os efeitos práticos, como a gente não vai ultrapassar a dimensão 2 nessa apresentação, vocês podem pensar que o problema que eu trabalho, ele lida com, especificamente, estudar as transformações que a gente pode fazer com esses objetos. Essas transformações vão ser de um tipo específico, que são os homeomorfismos. Então, o problema geral é classificar os grupos transitivos de um certo conjunto que eu defino em cima dessa variedade. Que conjunto que é esse? Ele é o homeo mais de M. Então, quem que são esses caras? São os homeomorfismos de M que preservam orientação. Então, homeomorfismos que preservam... Posso começar a fazer uma pergunta idiota? Claro. Então, de homeomorfismo, acho que eu entendo o que significaria preservar a orientação. Mas e um homeomorfismo? Homeomorfismo, já vou explicar. Alguma coisa na homologia? Desculpa, perdão? Alguma coisa na homologia? Não, sim, também, mas não precisa ir tão longe. Para todos os efeitos pedestres, a gente vai adotar uma definição muito mais pedestre disso. Eu vou dar em segundos. Bom, então, de novo, para quem é novo talvez em estudos de variedades ou similares, o que são as palavras que estão aparecendo aqui? Bom, a primeira delas é homeomorfismo. Então, o que é um homeomorfismo? Um homeomorfismo, ele é uma função desse meu espaço, que é uma função contínua e bijetiva, ou bijetora, com inversa também contínua. Em outras palavras, né, em um certo sentido, elas são
transformações que são definem os invariantes topológicos desse espaço, né? E a gente sempre se interessa por essas funções ao estudar sistemas dinâmicos, por quê? Por um lado, continuidade em geral é meio que o mínimo que você precisa para conseguir extrair resultados interessantes, senão você está tirando leite de pedra, né? Ou para facilitar um pouco esse processo, e objetivo com inversa contínua, porque daí você também tem uma função inversa f a menos 1. Então, a gente pode fazer com essas funções uma coisa que se chama iterar. Então, qual que seria o meu setting aqui? Eu vou desenhar uma superfície bem grande para tentar ilustrar tudo de uma vez. Eu tenho aqui, por exemplo, esse grande toro, essa grande rosquinha. E por iterar, eu quero dizer o seguinte, né? Eu escolho um certo ponto M, um certo ponto X que vive em cima dessa variedade. Então, eu tenho aqui um certo ponto P, que vive em cima dessa variedade aqui. E eu posso me perguntar quem que é o F dele, ou seja, aonde que essa transformação F manda ele. Mas, como eu tenho a inversa, eu também posso olhar para F a menos 1 desse cara. E eu posso considerar, então, esse conjunto de passado e futuro desse ponto, que é o que a gente chama de órbita. Então, tendo uma função inversível, a gente pode olhar para a órbita de um certo ponto que vive nessa superfície. E o que significa isso? Que é uma pergunta um pouquinho mais sutil que o Pietro perguntou, do que significa preservar a orientação. Vocês devem ter percebido que eu não fiz menção à diferenciabilidade aqui, né? Então, normalmente preservar a orientação, quando a gente tem alguma noção de diferenciabilidade, é fácil de definir. Por exemplo, uma função real que preserva a orientação é uma função crescente, né? Ela leva a ordem da reta na ordem da reta. Ou seja, se ela for derivável, é uma função com derivada positiva. E em espaços de dimensão maior, a gente costuma associar esse conceito a ter o determinante do jacobiano positivo, né? Então, ela leva pares de vetores com uma certa regra da mão direita, por exemplo, em vetores que obedecem a mesma regra da mão direita, por exemplo. O que a gente vai entender com preservar a orientação nesse caso? Preservar a orientação nesse caso vai significar para a gente preservar esquerdas e direitas, de curvas fechadas aqui. Então, basicamente, né, se eu tenho um loop, curvas fechadas simples, né? No caso, a gente vai querer... a gente pode colocar aqui de curvas de Jordan, por exemplo, para facilitar. Então, se a gente quiser ilustrar o que a gente está pensando por preservar a orientação nesse contexto, significa que se eu te dou uma certa curva C, que vive lá na sua variedade, então ela vai ter uma esquerda bem definida, uma esquerda da curva, ela vai ter uma direita bem definidas, e o que eu estou falando aqui, quando eu aplico F, quando eu aplico a minha função F, então isso vai parar numa outra curva. Pode até acontecer alguma coisa desse tipo, mas olha só. A esquerda dela foi parar na esquerda da curva imagem. Então, a F da esquerda foi parar aqui. E essa é a F da direita. Então, se eu pego aqui curvas injetivas, sem autointersecção fechadas, a minha função F, ela preserva esquerdas e direitas. E como é que eu defino a noção de esquerda e direita, né? Basicamente, você precisa... Como são variedades compactas, né? Você tem recobrimentos, por exemplo, então você não tem um problema de ter curvas que não conversam bem entre diferentes cartas, né? Então você consegue definir essa noção de esquerda e direita. E especificamente, né, como a gente vai se restringir à esfera futuramente, isso fica ainda mais simples, porque na esfera, basicamente, né, você tem uma carta quase que global, que é pegar o R2 e acrescentar um ponto no infinito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, no R2, na esfera especificamente,
é muito fácil de entender o que são essas curvas simples, né, de fechadas simples, curvas de Jordan, o que é a esquerda, o que é a direita e o que significa preservar a orientação nesse caso. Beleza? Respondeu, Pips? Respondeu. Obrigado. Beleza. Claro que, né, tem uma parametrização implícita, né? O C eu quis dizer, na verdade, que ele é o alfa, né, de uma certa... Quer dizer, esse cara está parametrizado, né? Então ele tem um sentido de percurso induzido pelo R, e esse sentido de percurso induz uma esquerda e uma direita, e quando eu pego F bola alfa, né? Essa composição leva esquerda em esquerda e direita em direita. É basicamente isso. Então eu tenho esse grupo de homeomorfismos que preservam a orientação, e o problema mais geral que a gente pode ter é... Bom, o problema mais geral de todos é classificar esse grupo ponto. Quer dizer... Dada uma variedade qualquer, o que eu posso falar sobre os homeomorfismos dessa variedade? Isso é um pouco demais, né? Abstrato demais, e um problema que está colocado num grau de generalidade que a gente não tem muita esperança de atacar. Então, como eu comentei que o meu viés sobre essa questão de sistemas dinâmicos, um conceito que é muito interessante para sistemas dinâmicos é esse conceito de transitividade, uma palavra que tem mais de um significado dentro de sistemas dinâmicos. Então, vamos falar o que é transitividade para a gente nesse contexto. O que vai ser transitividade? Então, transitividade para a gente é o seguinte. Isso aqui vou colocar como uma definição oficial. A gente vai dizer que um certo grupo G um subgrupo desse homem mais. Então, aqui, bom, por enquanto ainda pode ser qualquer uma. Ele vai ser transitivo, e eu já vou introduzir a noção de ser K, transitivo, se eu faço o seguinte, eu te dou duas listas de K pontos, distintos entre si. Então, eu vou lá e escolho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto K. Eu vou lá e escolho ponto Q1, ponto Q2, etc., até o ponto QK. E cada uma dessas listas é composta de pontos mutuamente distintos. A priori não tem problema se tiver alguns dos PJs aqui entre os QJs, mas entre si os PJs são mutuamente distintos e o mesmo se aplica aos QJs. Eu consigo encontrar uma transformação dentro desse grupo fazendo o seguinte, ela manda cada QI, ou melhor, cada PI é enviado pela G no PI. Então isso para a gente é o que significa, é o que a gente vai chamar de transitividade, ou mais especificamente K-transitividade. Ok? Esse é um conceito que tem um interesse em sistemas dinâmicos, porque basicamente isso dá uma ideia de um pouquinho de mistura no nosso espaço, né? A gente sabe, no mínimo, que eu consigo levar dois pontos, uma certa quantidade de pontos prescrita, numa certa outra quantidade de pontos prescrita. Então, esse é o grau de regularidade que a gente vai colocar nos nossos grupos, que a gente vai estudar, é esse grau de ser transitivo. Bom, o que mais que a gente pode fazer, né? Outra coisa que a gente pode fazer para ajudar o nosso estudo desse espaço dos homeomorfismos é colocar uma topologia nele. Então, a gente vai introduzir uma noção do que significa homeomorfismos estarem próximos ou distantes, né? Então, o que significa? Como é que a gente diz que uma função está próxima ou distante uma das outras? Então, a gente vai definir a topologia uniforme, né? Então, isso aqui é uma observação que em homeo M, aqui tanto faz se é o mais ou não, a gente tem a topologia uniforme. O que essa topologia uniforme faz? Ela diz que duas transformações estão próximas se elas estão uniformemente próximas. Ou seja, a distância entre dois homeomorfismos é o máximo entre a distância pontual entre eles. E isso funciona bem no nosso setting, no nosso contexto, por quê? Porque a gente está lidando com variedades compactas. Então, quando você calcula a distância entre coisas,
A gente sabe que essa distância é uma função contínua dos seus dois argumentos. Esses dois argumentos estão sendo tirados de um espaço compacto, então esse máximo ele é finito. Esse treco aqui, de fato, define uma topologia. E essa topologia, que a gente chama de topologia uniforme, ela transforma o nosso ômio M num grupo topológico, justamente com a operação de composição. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver se tem algum comentário relevante que eu deveria fazer a respeito disso. Ah, sim. Para algum desconfiado de plantão, quem que é essa distância D, né? Ela depende da variedade, mas, bom, essas variedades compactas são metrizáveis, então qualquer métrica que eventualmente a gente descubra que está gerando a topologia da nossa variedade, a gente usa ela para fazer essa conta. Cada uma delas vai dar uma métrica equivalente lá no espaço dos homeomorfismos. Eu posso até botar um infinito aqui para lembrar que essa é a norma uniforme. E, em particular, né, nos exemplos mais famosos, a gente costuma ter algumas métricas canônicas. Então, por exemplo, no círculo unitário, que a gente vai ver daqui a pouco, a nossa métrica canônica é o comprimento de arco, né? Você mede o comprimento do menor arco entre dois pontos. Na esfera também, é a distância de arco ao longo de grandes círculos. E, em geral, se essa M, por sorte, como vai ser o nosso caso, para quem souber do que eu estou falando, se for uma variedade riemanniana, a gente vai usar a distância de comprimento de arco induzida pela métrica riemanniana. Para quem sabe o que eu estou falando. Se não, pode pensar que é só, né, literalmente, alguma forma de medir distâncias entre dois pontos aqui em cima. Então, x, y, dxy. Beleza? E com isso, eu tenho uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, que a operação de composição e a operação de inversão são contínuas. Ou seja, se eu pego... Desculpa te interromper, a gente coloca a distância dos inversos também para ser completa? Tipo... Porque, em geral, a métrica uniforme é só das funções, a gente não coloca a inversa. Mas aí eu sinto que isso poderia pegar... sim. Porque você quer transformar esse cara num grupo topológico, então você coloca a inversa também. Tem isso também. Tem isso. Então, com isso, essas duas operações, elas são contínuas, e esse cara, para quem sabe da tecnologia, é um grupo topológico, mas o que é interessante da gente saber com isso, e que está por trás de grande parte dos trabalhos que são desenvolvidos nessa área, é o seguinte: como esse cara, como essas operações são contínuas, o que acontece? Se a gente... vamos guardar esse fato por enquanto, e daqui a pouco eu vou fazer uma conexão com o que a gente mais vai acabar usando de técnica nesse estudo. Bom, então a gente tem topologia uniforme, eu acho que é uma boa hora para dar alguns exemplos. Então vamos dar o nosso primeiro exemplo, que é o nosso exemplo de motivação. Então, exemplo 1. Por onde que a gente pode começar, né? A gente pode começar pela única variedade fechada de dimensão 1, que é o círculo unitário. Então, a gente denota esse camarada, o círculo unitário, por S1. E o interessante é que existem muitas formas equivalentes que as pessoas desenvolveram de olhar para esse conjunto, para esse círculo unitário. Uma delas é a maneira que todo mundo conhece, que é a maneira mais geométrica. Quem que é esse conjunto geometricamente? Então, geometricamente, né, o S1, ele é nada mais nada menos do que os pontos, seja do R2, ou seja dos números complexos, cuja distância até a origem é igual a 1. É literalmente desse conjunto que a gente está falando, por mais simples que pareça. Já tem muita coisa interessante que dá para estudar nesse cara. Então, basicamente, esse camarada é o nosso círculo unitário aqui, vivendo no plano, os números com valor absoluto igual a 1, S1. Bom,
Por incrível, por incrível que pareça, né, ou talvez não incrivelmente, grande parte da história dos sistemas dinâmicos se iniciou com o estudo das transformações do círculo. Isso tem a ver com os estudos de órbitas lá atrás, do Poincaré, por exemplo, que ele encontrava, dentro dos estudos dele de problemas de movimento planetário, ele encontrava regiões que eram delimitadas, né, regiões anulares, que eram delimitadas por círculos, e ele sabia que variantes, e ele queria entender qual que era a dinâmica em cima desses círculos que limitavam o fluxo que interessava a ele. Então ele começou a estudar esses homeomorfismos do círculo, que preservam orientação, e ele acabou descobrindo que existe um esquema de classificação desses homeomorfismos em termos de um certo invariante deles que chama número de rotação. E então, o estudo dessas transformações do círculo, ela vem interessando muita gente faz muito tempo já. Entre elas, um matemático muito famoso, que se chama Etienne Gis, que atualmente, se eu não me engano, ele está no Instituto... eu esqueci o nome Eu daquela acho que ele está coisa. na ENS Lyon. Isso, CSNMR, eu nunca sei quais são as letras, mas enfim. Ele é um pesquisador que teve muito trânsito pelo INPA, muita influência na Escola Brasileira de Sistemas Dinâmicos também, tem. E em 2011, né, ele publicou um essay, onde ele Desculpa, em 2001. Desculpa interromper, mas só uma coisa aqui, falando com o IMPA. Eu acho que ele era acreditado no site do IMPA como, tipo, professor que... extraordinário. Ganhar. Aí, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, aí ele falou para tirar o nome dele de lá. Muito bom. Então, é um cara de bom senso, além de excelente matemático, excelente professor, excelente expositor, aparentemente um cara de bom senso também, que em 2001 publicou uma exposição, essa, na minha opinião, pelo menos não tão boa, mas no qual ele fez um grande apanhado do que já se sabia sobre a teoria de homeomorfismos do círculo. Então, basicamente, tudo que já se sabia sobre esse grupo, hômeo de S1, hômeo mais de S1. Então, hômeo mais de S1. Aqui tem um survey sobre isso. E nesse survey, depois que já tinha tido, então, né, anos de desenvolvimento, só para não parecer que é uma conjectura que caiu do céu, mas ele deixou uma seguinte conjectura que dizia respeito à classificação dos grupos transitivos, quer dizer, dos subgrupos, né? Transitivos e fechados de S1. Bom, a pergunta dele será que a gente consegue classificar todos esses grupos? E aqui observa que surgiu uma palavrinha nova, que é o fechados. Então, esse fechados ele só vem porque, nesse contexto de homeomorfismos, é muito fácil você criar grupos intermediários, né? Por exemplo, você tem... Eu vou dar um exemplo de por que é interessante. Quando eu estiver ilustrando o resultado dele, eu vou explicar por que essa questão do fechado é interessante. Ou melhor, é boa para extrair resultados que sejam mais bonitos de se expor, assim, mais esteticamente agradáveis. E essa conjectura, então, ela foi respondida afirmativamente em 2006. 2006. Sim. Então, isso aqui é um teorema de dois pesquisadores, se eu não me engano, da Universidade de Warwick, mas eu posso estar falando besteira. Mas, enfim, é um teorema de 2006, de um par de camaradas chamados Giblin e Markovic, que disseram o seguinte. Então, Giblin e Markovic provaram em 2006 o seguinte teorema, que todo G que seja um subgrupo do hômeo mais de S1. Só que aqui aparece uma hipótese adicional que ela é muito importante do ponto de vista operacional, que é o seguinte: eu vou enunciar simplesmente, depois eu vou explicar o que é.
contendo uma componente conexa por caminhos não trivial é um dos seguintes. E daí eles dão uma lista exaustiva e mutuamente exclusiva que consiste de rotações, uma certa família de transformações que são as MUBK, já vou explicar o que se trata, ou uma certa família que é a OMUK de S1. Então, por enquanto, vamos ignorar essa adição dessa hipótese de componentes conexos por caminhos. Vamos explicar quem são esses camaradas. Bom, então, eu tenho que contar para vocês quem são as rotações. Então, rotações. A gente tem aqui o Möbius. E a gente tem aqui os subscrito K. Então, primeiro eu vou explicar quem é o MUB sem o K, e depois eu vou explicar ao mesmo tempo quem é o MUB e quem é o OMIO com esse Kzinho pendurado. Então, a primeira que a gente vai abordar aqui são as rotações. Então, o grupo das rotações é um grupo que a gente denota aqui por hot de S1, e ele está naturalmente identificado com um certo grupo de matrizes, na verdade. Um certo grupo de matrizes, que é algumas pessoas talvez conheçam esse grupo, que é o S, L, não, desculpa, é o O. É simplesmente o O2. O2R. Então, o O2R é o grupo das transformações das matrizes ortogonais. O que as matrizes ortogonais estão fazendo nesse círculo? Uma matriz ortogonal, né, a gente sabe que ela tem essa forma, ela é, sei lá, cosseno de alfa, menos seno de alfa, talvez eu tenha trocado onde vai o sinal menos, cosseno de alfa. E como que ela age no R2 inteiro, né? Ela fixa a origem e ela gira todos os outros pontos no sentido anti-horário de alfa. Então, automaticamente, ela induz nesse círculo um homeomorfismo do próprio círculo, né? Então, ela induz um certo R-alfa, e essa transformação R-alfa, ela faz o quê, né? Ela pega aqui um certo ponto, ele envia esse ponto para R-alfa de Z, então, por exemplo, se esse cara é o Z, ele manda para R-alfa de Z, onde tudo que eu fiz aqui foi... então, dar uma giradinha de alfa. E isso já pode parecer uma coisa besta, mas para quem faz ICEM, sistemas dinâmicos ou alguma coisa do tipo, normalmente estudar o comportamento dessas rotações em função da racionalidade desse parâmetro alfa já costuma ser uma primeira tarefa bem interessante, assim, que traz algumas surpresas, possivelmente. Mas, enfim, então, a ação das rotações no grupo no círculo é a mais clássica possível e imaginável, é literalmente rodar de um ângulo alfa. Então, a primeira possibilidade para o nosso grupo, subgrupo contendo conexa RA. Ah, claro, subgrupo transitivo, né? Desculpa. Todo esse papo está sendo desenvolvido em termos de grupos transitivos. E vocês observam que a rotação, o grupo das rotações, ele é transitivo, né? Se eu dou o ponto Z e o ponto W, eu escolho uma função ângulo em cima desse círculo e rodo do ângulo de Z menos ângulo de W. E essa rotação me joga, então, de Z em W. Então, esse é um exemplo de grupo transitivo. Para entender as ações de Möbius, e uma outra observação para quem está mais familiarizado com essa terminologia, né? Esse grupo, essa identificação, ela naturalmente é um isomorfismo de grupos, inclusive topológicos. Então, isso significa que eu tenho uma cópia, né, desse grupo de Lie compacto lá dentro do hot de S1, que
Então, em particular, né, esse subgrupo das rotações, ele é compacto. Isso talvez vai ser um pouquinho mais relevante mais para frente, como motivação, porque a gente vai fazer na esfera o tempo permitindo. Quem que seria esse nosso grupo de Möbius agora? Para explicar quem é o nosso grupo de Möbius, eu vou fazer uma maracutaia com o meu círculo. Eu vou pegar ele aqui, eu vou copiar, eu vou reduzir um pouco ele, porque eu vou precisar de bastante espaço livre. Tentar não transformar ele numa elipse no processo. Aqui, apesar de ser tudo topológico, eu prefiro que o meu círculo seja redondo. Pronto, coloquei meu círculo aqui no meu espaço, e eu vou eleger em cima desse círculo um certo ponto especial, que é o 0,1. É o 0,1? É o 0,1. Bom, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, e para todos os pontos do círculo que não são o 0,1, então, por exemplo, para esse camarada Z aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou traçar a reta que sai desse meu ponto especial, passa pelo Z, e, bom, a reta que faz isso. A reta que faz isso, inevitavelmente, cedo ou tarde, ela vai bater uma única vez aqui no eixo X, que eu penso que é a própria reta real. Ela vai bater aqui num certo ponto, digamos, vou chamar de psi. Vai bater aqui num certo ponto psi de Z. Beleza? E, reciprocamente, se eu dou um certo ponto, digamos, X aqui em cima da reta real, bom, eu já usei X, né? Um certo ponto S aqui em cima da reta real, eu posso fazer uma engenharia reversa, traçar uma reta que passa aqui pelo ponto 0,1, passa pelo meu ponto S, e novamente ela vai encontrar o meu círculo em um único ponto, um certo único ponto chamado psi a menos 1 de S. Dessa forma, absolutamente todos os pontos do círculo, menos o 0,1, estão em bijeção com pontos da reta real. Então, eu tenho essa função psi, que vai do S1 no R, só que ela vai, desculpa, no S do S1, menos um 0 no R, que é uma bijeção. E eu vou até adiantar para vocês, e vocês podem se convencer disso, que ela é uma bijeção e, de fato, ela é uma bijeção contínua e até mesmo, na verdade, diferenciável. Você pode calcular explicitamente a matriz derivada desse negócio, uma aplicação de um subconjunto da R2 no R. Tá. Agora, o que é meio chato, né? Ela é uma objeção, mas ela está descartando esse ponto 1, 0. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar que conforme eu me aproximo aqui desse ponto 1, 0, conforme eu me aproximo aqui desse ponto 1, 0, ou seja, conforme eu vou movendo essa reta aqui mais para cima, esse ponto de intersecção vai ficando cada vez mais positivo se eu vou pela direita, e ele vai se tornando cada vez mais negativo se eu vou pela esquerda. Então, ao invés de eu mapear o círculo menos um ponto em R, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou botar um ponto a mais em R. Eu vou tampar o R aqui com infinito. E isso faz como que se a reta real lá no infinito ela estivesse se juntando, né, por fora do desenho. E se você define uma topologia nessa reta, a gente chama de reta estendida, no qual as vizinhanças de infinito são as projeções desses arcos. Então, a projeção de um arquinho desses, na verdade, é um par de intervalos ilimitados, né? Isso continua sendo uma bijeção contínua, isso é o que a gente chama de uma... Para quem gosta de terminologia ou de palavras um pouco... A furadeira está atrapalhando muito, pessoal? Ou tá aceitável? Acho que não. Ela só aparece de vez em quando, mas... Tá, beleza. Isso é... Falou não. Quarentena at its finest. Então, para quem gosta de palavras complexas, isso aqui é uma compactificação de Alexandrov. E basicamente, então, o que a gente está fazendo é que a gente está tapando R com um buraco que tem no infinito de R com um ponto imaginário, assim, conveniente, que
a gente identifica com o topo do círculo. Quando a gente faz isso, por que a gente faz isso? Porque tem umas certas transformações de muito interesse, que são as nossas transformações lineares fracionárias, que são muito mais fáceis de representar em R do que no círculo. Mas isso mostra para a gente que automaticamente uma transformação de R que respeita o ponto no infinito, ela se converte numa transformação do círculo, e toda transformação do círculo admite uma representação também em R por meio dessa objeção psi. Essa objeção psi é o que a gente chama, mesmo nesse contexto unidimensional, essa objeção psi é o que a gente chama de projeção estereográfica. Então, a gente tem aqui a nossa projeção estereográfica. E lá no R, a gente tem, então, as tais das transformações de Möbius. O que é a transformação de Möbius? A gente dá 4 coeficientes reais. A gente monta uma matriz A, e tem esses 4 coeficientes. A única coisa que a gente pede é que ABCD, a gente monta essa matriz A, então a gente pede que ela tenha determinante diferente de 0. E a gente considera, ou a gente monta, né? Montamos uma certa transformação MA de S, que é igual a S mais B sobre CS mais D. Então, o motivo pelo qual esses caras se chamam de transformações lineares fracionárias é um pouco obscuro, mas eu suponho que é porque você pega duas coisas lineares, na verdade afins, e divide uma pela outra. E o interessante é que essa MA, apesar de qualquer 4 coeficientes reais, a princípio me gerariam essa função na reta. A S mais B sobre CS mais D. Mas, por exemplo, quando esse denominador aqui fosse 0, né, eu estaria meio na roça essa função não estaria definida em todo ponto. Mas quando eu boto um ponto no infinito e convenciono que 1 sobre 0 é infinito, essa MA ela se comporta perfeitamente bem, de maneira contínua e preservando a orientação como uma transformação da reta estendida, que a gente chama, né, na reta estendida. Então, isso aqui é objeção contínua, e ela automaticamente induz também uma transformação do círculo. Uma transformação do círculo. Daí você vai me perguntar, tá, mas por que você pegou esses 4 coeficientes e você colocou eles dentro de uma matriz? Por que eu coloquei esses 4 coeficientes e coloquei eles dentro de uma matriz? Porque acontece uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Se eu calculo MA, MB, isso dá MAB. Então, se eu calculo MA, MB, isso dá MAB. E se eu calculo M de um certo KA, olha só que interessante. Esse K, né, ele vai na frente de todos os coeficientes. Então, isso seria... Bom, isso aqui é uma conta super chata, então esse aqui é exercício para o leitor, né? Se algum tiver interessado. Mas, esse aqui a gente pode fazer na hora. É uma coisa bem interessante. Eu tenho KS mais KB, né? Eu multipliquei aquela matriz A por K em cima e embaixo, KCS mais KD. Então, isso aqui é igual à transformação original, para todo K diferente de 0, né? É igual a MA de S. Então, aqui, de S. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que essa associação entre essa matriz A e a respectiva transformação linear fracionária, ela é um homomorfismo, ou seja, ela preserva essa relação de composição. E eu estou falando também que duas matrizes são equivalentes do ponto de vista desse homomorfismo, se a B é um múltiplo da outra. Só que o grupo de matrizes, quer dizer, o conjunto das matrizes com determinante diferente de 0,
Cocientado por essa relação de equivalência, isso é um grupo famoso, conhecido como P. Então, P significa projetivo, significa que a gente está considerando coisas que sejam múltiplas umas das outras com a mesma coisa. GL, grupo linear geral, significa que são os caras inversíveis. PGL2R. Então, o que eu estou falando, basicamente, é que essas transformações de Möbius, elas também herdam uma certa estrutura de grupo, e esse grupo é o grupo das transformações de Möbius do círculo unitário, né? Então, esse PGL, ele induz um certo grupo de transformações lá nos homeomorfismos do círculo. E aqui vale a pena observar que esse camarada já não é mais um grupo compacto. Ele até é um grupo de Lie, mas ele não é compacto. Ele é só um grupo de Lie. E o que significa esse subscrito K? Né? Vocês observam que aqui eu falei que o grupo pode ser o rotações, o grupo pode ser o Möbius, K, ou o grupo pode ser o μK. Bom, quando K é igual a 1, eu quero dizer que ele é simplesmente esse grupo aqui, o Möbius mesmo. Quando K é maior do que 1, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quem aqui já ouviu falar de recobrimentos? Talvez isso seja uma coisa um pouquinho específica agora que eu vou falar, que não tem muito como simplificar, mas existe uma maneira muito clássica de fazer um recobrimento do círculo por ele mesmo. Então, se eu pego... Opa! Ups, deixa eu só... Se eu penso que eu estou, por exemplo, como um subconjunto dos complexos lá, então o meu círculo unitário ele é um subconjunto dos complexos, e eu vou pegar essa função pk, que ela pega z e envia para z na potência k. Então, lembra que elevar a potência k em cima do círculo, se vocês lembrarem daquela historinha do e elevado a i θ, né? Todo ponto do círculo ele é da forma e elevado a i θ. Então, elevar um ponto do círculo a k significa multiplicar o argumento dele por k. Então, quando eu restringo essa aplicação ao círculo, ela leva pontos de módulo 1 em pontos de módulo 1, mas ela dobra os argumentos, ou triplica os argumentos, enfim, ela multiplica os argumentos por k. Então, se eu estiver planificando aqui, se eu estiver olhando de fora esse meu círculo, o que essa transformação faz, né? Vamos supor que eu estou saindo aqui do ponto 1, 0, por exemplo. O que essa transformação faz é que ela percorre, né, o meu círculo 2 vezes. Então, ela meio que faz isso, né? Esse aqui seria o meu PK do S1. Essa seria a P2 do S1, no caso. Isso é o que a gente chama de uma transformação de recobrimento. É uma transformação que cobre, né, o círculo, é um recobrimento de K-folhas. Significa que é uma transformação que recobre o círculo unitário K vezes. Então, PK é um recobrimento de K folhas de S1. Então, basicamente, a gente tem que esse PK de S1 é igual a S1, e a que a gente chama da fibra sobre um certo ponto tem exatamente K elementos. Então, se eu pego aqui um certo camarada Z, e olho para todo mundo que é jogado sobre ele, eu tenho aqui 1, tenho aqui 2, e tem uma propriedade adicional, que é uma propriedade topológica, de que aqui tem um homeomorfismo local entre essas vizinhanças. Mas para todos os efeitos práticos, basicamente o que a gente está fazendo é uma função de enrolamento, né? A gente pega essa função e ela enrola, como se ela pegasse um carretel e enrolasse um certo número de vezes no círculo. E quando a gente pendura um K nesses grupos clássicos, o que a gente está falando, então, é GK para a gente são os Gs do grupo Gzão, tais que o G comuta com a PK.
Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que se eu aplico... significa que se eu aplico aqui a G, então, isso vai respeitar aqui esse recobrimento. Então, isso aqui, às vezes, a gente coloca num diagramazinho comutativo. Então, S1, 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 S1. Significa basicamente que esse G aqui embaixo, né? Existe um G-til, tal que o G, se eu faço PK de G-til, isso dá G com PK. PKG... Não, desculpa. Primeiro é PKG-til. Fiz uma escolha invertida de terminologias aqui. Então, basicamente, são as transformações que respeitam... Então, todos os grupos têm a versão deles, que é o recobrimento deles mesmos, a gente fala, de K-folhas. Então, todos os grupos, eles vêm com a versão que respeita esse recobrimento. E algumas coisas interessantes aqui, para a gente observar, é que esse teorema, ele reduz os grupos que, a princípio, são só topológicos, né, os grupos de homeomorfismos, ele reduz a grupos que, na verdade, são grupos de Lie, esses dois aqui. Então, são grupos que eles são geometricamente rígidos, né, eles conversam com a geometria. Apesar de ser um problema topológico, a princípio, né, a gente acaba reduzindo essa classificação a grupos que estão relacionados a propriedades diferenciáveis. E tudo isso depende dessa ideia de ter uma componente conexa por caminhos. Então, o que é uma componente conexa por caminhos dentro de um grupo topológico? Então, dentro de Ome+, de S1 ou de S2, a gente tem o quê? Que conexidade por caminhos significa que eu tenho aqui o meu certo subgrupo G, e significa que as transformações, então lembra que os habitantes desse mundo, que são os homeomorfismos, eles são eles mesmos homeomorfismos. Então o que eu estou falando aqui, se eu tenho aqui um certo G e um certo H, eu consigo conectar eles por uma curva contínua de homeomorfismos. E normalmente a gente, então, parametriza essa curva por um Tzinho, no intervalo unitário. Tal que G de 0 é igual a G, né? G de 1 é igual a H. Só que na superfície, né? Isso se traduz a o que a gente chama de uma isotopia, ou no círculo, né? Uma isotopia, ou seja, é uma transformação G 0, 1 do espaço nele mesmo, né? Seria joint continuous, digamos assim, né? Que ela é contínua nos parâmetros do tempo, né? E nos parâmetros espaciais. Então, quais que são as técnicas que a gente usa muito dentro dessa área? A gente trabalha construindo isotopias convenientes, né? Que, por exemplo, conectem pontos por causa dessa propriedade de transitividade. Então, grande parte do trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado tem a ver com tentar obter resultados análogos. Então, é uma coisa que foi começada pelo meu orientador, Fábio Tal, em 2014, tentar obter resultados análogos desses resultados de classificação para a esfera unitária S2, ao invés da esfera unitária S1. E lá a gente tem os análogos desses grupos também, né? Alguns desses grupos. Por exemplo, o análogo dos grupos subscrito K é o grupo das transformações que comutam com a transformação antípoda, que é uma transformação que ela é bem relevante do ponto de vista projetivo, para quem já estudou um pouco mais de geometria. O grupo de Möbius, a gente passa a ter o PGL2C no lugar do PGL2R, porque se a gente está na esfera, essa reta real vira plano complexo. E as rotações são as rotações mesmo, tridimensionais. Você escolhe um eixo, um ângulo, e é a rotação mesmo, só que aqui vai ser o O3.
Então, todos esses trabalhos têm análogos, né? E especificamente a gente tem trabalhado com extensões do grupo de Möbius. Então, existe uma conjectura de que o grupo de Möbius ele é maximal, no sentido de que não tem nenhum grupo intermediário entre ele e o grupo total dos homeomorfismos, tem nenhum grupo intermediário fechado. Por que é relevante o fechado? Porque como você tem um grupo, quando você tem um grupo G, um grupo maior H, a princípio, se você coloca qualquer coisa aqui no meio, um Gzinho, e considera o grupo gerado pelo G e mais o Gzinho, isso não dá coisas muito interessantes se você não considera também o fecho. Você consegue criar, tipo, muitos subgrupos próprios intermediários, mas que não tem nenhuma propriedade dinâmica interessante. Então, a gente costuma se restringir ao setting dos grupos fechados. E eu gostaria de encerrar, então, só anunciando o que a gente conseguiu de resultados, para não passar totalmente em branco. Então, a gente tem esse teorema do tal comigo, que diz o seguinte, que diz que na esfera, qualquer extensão do grupo de Möbius, mas o grupo de Möbius lá da esfera, que é exatamente análogo a esse, só que você coloca um Z no lugar de um S, ao menos 4 transitiva, o que significa que você consegue levar 4 pontos prescritos em 4 pontos prescritos, então ela é ao menos 4 transitiva e possui um elemento de entropia positiva, o que em termos leigos significa que ele tem uma transformação caótica lá dentro. Isso é interessante porque o grupo de Möbius, propriamente dito, ele não tem comportamento caótico, ele é totalmente classificado desde a época do Gauss já, e são transformações muito estáticas, né? O grupo de Möbius. Elas são transformações conformes que levam círculos em círculos, e elas só têm 4 comportamentos possíveis, sendo que um dos 4, na verdade, é uma mistura de 2. Então, a gente tem aí um certo resultado de optimalidade, tanto do ponto de vista de dinâmica, quanto de transitividade, porque é um resultado também bastante famoso, que todo mundo vai se deparar cedo ou tarde em funções analíticas, que esse grupo Möbius de S2, que seriam também as transformações de Möbius do plano complexo, ele é 3 transitivo. Ele não só é 3 transitivo, como a transformação que existe lá na definição, e a transformação G que leva 3 pontos em 3 pontos, é única. Então, essa característica de ser 3 transitivo, ela é uma característica definidora desse grupo de Möbius. Então, a gente mostrou que qualquer extensão, você ganha um nível extra sharp de transitividade, 4 transitividade, e você ganha também elementos caóticos. E acho que é isso basicamente que eu queria falar com vocês. No final das contas, eu achei que eu ia conseguir falar mais coisas da esfera, mas acho que é mais importante terminar o seminário com menos de 10 minutos de atraso do que socar muito assunto, assim. Quem sabe fica um rabicho para ser convidado mais uma vez ano que vem, ou alguma coisa assim. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela... E está convidado todas as vezes que você quiser. Antes de te agradecer muitíssimas vezes por falar, que foi realmente muito legal, será que eu posso fazer umas perguntas? Claro. Então, tá, a primeira pergunta é que você acabou de falar, tipo, que o que você faz aí é, tipo, criar umas isotopias e coisas assim. E aí a minha pergunta é, como é que se faz isso? Porque, tipo, em geometria você tem como fazer isso, tipo, pegando equações diferenciais, pegando fluxo, mas quando você tem só homeomorfismos, como que você cria homeomorfismos? Então, é justamente isso. O nosso objetivo é dar o primeiro passo além de fluxos, assim. Então, a gente trabalha com coisas mais próximas possíveis de fluxos, né, para usar as ideias que a gente já tem. E tá tudo muito relacionado a esse fato de que esse cara aqui é um grupo topológico. Então, a técnica, basicamente, é o seguinte. A ideia da técnica é mais ou menos o seguinte. Como eu estou trabalhando com um grupo e como essas operações são contínuas,
Se eu consigo produzir uma isotopia seguindo, tipo, as normas do grupo, digamos assim, só uma que seja, automaticamente, como eu estou estendendo o grupo de Möbius, o grupo das rotações, eu tenho um monte de transformações de Möbius aqui, M1, M2, M3, eu tenho um monte de rotações, R1, R2, R3, eu tenho essa operação de inversão. Então, eu posso pegar esses ingredientes e eu posso misturar eles, qualquer string que eu montar com esses caras, do jeito que eu quiser, vai me produzir uma nova isotopia ou alguma coisa que é contínua com relação às operações de grupo. E então, no fundo, tudo tem a ver com produzir uma única isotopia inicial conveniente. Então, agora que já acabou oficialmente o horário e quem quiser ir embora pode sair, eu posso dar um taste de como que a gente faz isso. Pode ser. E para fazer isso, eu vou reciclar uma apresentação que eu fiz num outro evento aqui, que é o seguinte. Pode gravar ou pode continuar gravando? Pode continuar gravando por mim. Perfeito. Isso aqui só para esclarecer que eu tinha preparado para um evento chamado First Iterations in Dynamics, que era um evento mais técnico, mas eu acho que não era essa cor que eu usava originalmente, não, da página. Só um minuto, porque acabou de ficar tudo preto. Ficou preto para vocês também, né? Sim. Tá. Agora meu computador travou, que é bem desinteressante. É sempre nos melhores momentos, Ulisses. Oi? O computador trava sempre nos melhores momentos. É isso. Aqui destravou. Agora tá tudo bem branco. Agora é muito bem preto. Acho que era esse o efeito que eu queria conseguir. Legal. Bom, então olha só, aqui estou falando um pouquinho do grupo de rotações, Aero Preserving, ações antípodas, aqui, definição de K transitivo. Tá, aqui, então olha só, né? Quem que era o meu teorema A? Então era que essas extensões do teorema A que eu estou mencionando aqui é a ideia que essas extensões do Möbius são 4 transitivas. Então, aqui que eu estou comentando, né, que eu tenho essa prerrogativa de juntar, né, montar strings, né, de isotopias, então, usando rotações, transformações de Möbius, etc., né, eu tenho essa prerrogativa de montar strings com essas coisas, e isso vai me dar uma nova transformação que está dentro do grupo, né, e vai preservar essa continuidade. Então, essa é uma coisa importante. E outra coisa importante é que eu não consigo fazer isso para todos os pontos, mas se um par de pontos, se eu tiver duas isotopias e um par de pontos cujas trajetórias para essas isotopias se encontram, eu tenho o direito de montar uma isotopia que segue a trajetória do primeiro ponto até o encontro deles e depois segue a trajetória do segundo. Eu não posso fazer isso para qualquer par de pontos, mas eu posso fazer isso para um par de pontos, né? Então, quer dizer, se no meu espaço geométrico, no meu espaço base, que é o S2, por exemplo, né, a trajetória desse x0 pela isotopia ft bate na trajetória desse y0 pela isotopia gt, que a priori não tem nada a ver lá no espaço dos homeomorfismos, eu consigo montar uma nova ht, que é uma nova isotopia, que faz o caminho do x0 até elas se encontrarem e depois faz o caminho do y0 até onde ele chegava antes. Então, isso aqui é uma prerrogativa que eu tenho de montar essa coisa que vai ser uma curva contínua no espaço dos ômeos, só contínua. Então, qualquer coisa que eu eventualmente tivesse de diferenciabilidade nesse momento eu perco, né? Essa curva que vai sair lá no espaço base pode ser horrível, né? Só contínua, de fato. E também, só para facilitar, como a gente trabalha com transformações de Möbius, a gente mexe muito, né, com essas propriedades de enviar círculos em círculos e tal. Então, a gente usa como referência sempre o mesmo meridiano gama, que é o que tem o 0, o 1 e o infinito, tá? Só para registrar. Então, qual que é a estratégia da prova, né? Se eu tenho um grupo de diffeomorfismo... é importante, eu faço isso em diffeos a menos de fecho em ômeo, tá? Então, eu começo com um grupo de diffeos e eu extraio lá de dentro uma transformação não conforme,
que eu faço com essa... Porque tem que ter pelo menos uma não conforme, porque eu estou estendendo Möbius, certo? Por isso que eu começo em Diffie, senão eu estou estendendo Möbius em Ohmio, não sei nem o que isso significa, né? Porque a característica que define Möbius é ser conforme, né? Isso é uma das coisas que a gente tem mais interesse, eu e o Tal, que é essa coisa da transição entre o diferenciável e o contínuo. Porque você vê que no círculo, por exemplo, no final das contas, o esquema de classificação sai em termos de grupos que são grupos de Lie, mesmo que os teoremas não enxerguem a diferenciabilidade, né? Então, existe algum momento que a gente não sabe qual que é, você faz essa transição do diferenciável para o contínuo. Inclusive, o Tal tem uma conjectura também de que uma certa lista, né, ela exaure todos os grupos de dífios em Ohmio, a menos de feixe em Ohmio. Então, a ideia é que qualquer grupo de dífio em Ohmio, quer dizer, qualquer grupo de dífios inter-Ohmio vai ser um subgrupo de um daqueles grupos que está na lista deles. Mas, enfim, a gente começa extraindo uma transformação não conforme. A gente sabe que tem pelo menos uma, porque esse cara estende o Möbius. A chave é construir uma isotopia específica que conecta a identidade a uma célula. E como é que a gente faz isso usando uma transformação não conforme? Basicamente, a gente primeiro faz umas pré-composições para fixar os polos que a gente pode fazer. E daí o que acontece? Se ela é não conforme, ela tem um certo ângulo. Ela tem um certo ângulo, né, entre dois vetores unitários que ele é alterado. Só que como eu estou em Möbius, eu posso compor com rotações. Então, compondo com rotações, eu posso criar uma autodireção. E eu posso compor com motetias também. Então, eu posso criar uma autodireção estável e uma autodireção instável. Então, se eu parametrizar de maneira inteligente essa homotetia e essa rotação, eu consigo gerar, no final desse processo, uma célula. E uma vez que eu produzir uma célula dentro do meu grupo, eu consigo usar esses argumentos de cruzamentos para criar... Daí já começa a ficar bem técnico, que é uma órbita que se acumula no infinito e depois... Quer dizer, tem um ponto... Eu consigo criar um ponto que vai se aproximando do infinito, enquanto um outro ponto vai se aproximando do Polo Sul. E daí, com esse tipo de comportamento, eu consigo, basicamente, fazer uns outros... Daí depois seguem argumentos de interceptação entre algumas trajetórias específicas que geram essa transitividade, porque daí os argumentos meio Poincaré-Bendixson, que diz que qualquer ponto tem uma trajetória de isotopia que vai ter que entrar numa certa região, então eu posso conectar qualquer par de pontos, né, por essas isotopias, mas como eu já estava fixando 3 pontos desde o princípio, então eu consigo extrair a 4 transitividade. E daí também já começa a ter uma coisa que é super técnica de teoria de Thurston, que eu consigo criar também com essas isotopias pontos que têm trajetórias que formam como se fosse um 8 em torno de pontos que ficam fixos. Então isso... A gente sabe de teoria de Thurston, que é super difícil, né? Eu nem sei como prova, mas eu sei que implica a existência de entropia. Daí que seguem esses resultados, basicamente. Certo. Você falou umas 2 vezes agora, tipo, célula. O que é uma célula? Ah, sim, uma célula é é uma transformação que tem um ponto fixo, ela é diferenciável, tem um ponto fixo, nesse ponto fixo a matriz derivada tem uma autodireção expansora e uma autodireção contrativa. Perdão, você está falando um elemento do grupo... Não, um elemento do grupo que possui um ponto fixo no zero, então um G, um difiomorfismo G, ele sai um difio da construção. E no zero tem uma célula. O zero é um ponto fixo e no qual a derivada tem um alto valor maior que 1 e um alto valor menor que 1, os dois positivos. Isso. Tá certo. Bom, eu acho que você mais ou menos respondeu a pergunta. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver o chat. Você terminou? Desculpa, eu nem sei se eu te interrompi. Sim, terminei. Só para te dizer, tipo, basicamente, a isotopia que eu crio do zero é essa. Esse RT é uma rotação conveniente e essa GTIL é a transformação não conforme.
Então, o que eu falo? Quando eu faço uma coisa desse tipo, eu estou rodando um dos dois vetores cujo ângulo não é preservado, né? Eu rodo ele basicamente sobre a direção dele mesmo. Então, isso cria uma autodireção, mas eu não sei nada sobre essa autodireção. Mas eu também tenho homotetias. Então, em seguida, eu multiplico esse cara por uma homotetia conveniente para uma direção ser estável e outra direção ser instável nesse sentido. Só que daí tem que argumentar que isso não vai gerar, tipo, aquelas matrizes tipo lambda 1, 0 lambda, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então, mas basicamente a linha é mais ou menos essa. Quase todas as isotopias que são construídas são desse tipo de parametrizar um ângulo de rotação por T ou um certo stretching por T também, basicamente. Certo. Eu tinha uma dúvida, na real, não sei se te interrompi, Pietro, foi mal. Não, manda bala. Na real, era um negócio lá no comecinho sobre a topologia que você coloca nesse grupo, foi mal, devia ter falado antes, você até comentou, mas... Deixa eu botar. Então, na real, é tipo meio que uma curiosidade, né? Porque você coloca uma topologia relacionada a métricas aí, e, não sei, em outros contextos eu já vi gente colocando topologias em grupos de homomorfismos usando a topologia compacta aberta, né? Acho que, por exemplo, sim, esse é o jeito certo. Que numa variedade compacta, você pode trocar a topologia compacta aberta pela topologia da convergência uniforme. Entendi. Porque você consegue cobrir um número finito de cartas, né? E daí você pega o máximo do máximo. Tipo assim, porque a topologia compacta aberta, você faz que o sup sobre os compactos dentro de uma carta, né? Quer dizer, você precisa ter uma carta coordenada, daí você faz o diffeomorfismo com o R2, né? Com o aberto do R2 dentro daquela carta, e daí você coloca o sup sobre os compactos, né? Você coloca a métrica do sup sobre os compactos, sobre os conjuntos compactamente contidos naquela carta, né? Só que daí, como você está aqui numa variedade compacta, você cobre por um número finito de cartas e, eventualmente, conclui que as duas são equivalentes, basicamente. Tá, legal. Equivalentes, assim, vai sair um monte de constantes em termos da norma, das diferenciais de cada domínio, mas são equivalentes, no final das contas. Tá, entendi. E acaba sendo mais prático ter essa descrição mais explícita, assim. Sim, com certeza, porque, assim, para ser bem sincero, como eu trabalhei só no círculo e na esfera, na real, essas distâncias aí é tudo distância de arco mesmo, assim, só que eu uso, ou é do próprio espaço ambiente. Então, e tem essa, né, eu adicionalmente tenho o benefício de que a esfera e o círculo são subvariedades mergulhadas do R3, então tudo que elas têm é induzido do espaço ambiente, então eu sempre posso trabalhar no espaço ambiente. Mas, por exemplo, eventualmente, quando você identifica Isso é uma coisa que é um tipo de cuidado que eu tive que tomar escrevendo a tese, por exemplo. Em alguns momentos você identifica a esfera com o plano, daí você tira o ponto no infinito. Então, daí sim, você está trabalhando uma subvariedade aberta, né, que você tirou o ponto no infinito, então o R2 é uma variedade aberta, né, ou a esfera menos um ponto. Daí sim, mesmo que você tenha uma isotopia na variedade ambiente, lá, quando você está fazendo essa restrição, você vai usando a compacta aberta. Então, tem esse detalhe, sim. Eu dei uma varrida para baixo do tapete nessas coisas, mas, de fato, no estudo mais geral desse assunto, a correta é a compacta aberta. Entendi. Tranquilo, legal. Valeu. Pô. Tem mais dúvidas aí, pessoal? Bom, então vamos chutar o balde aqui. E coisas, sei lá, em alguma outra direção, tipo, de aumentar, digamos assim, como é que fala? A rigidez dos homeomorfismos, tipo, em vez de, sei lá, tentar estudar homeomorfismos, diffeomorfismos ou coisas assim, faz algum sentido dinamicamente? Ou é muito diferente?
Não, faz, na verdade. Dá exatamente a mesma coisa, o mesmo problema, só que em vez de homomorfismos, difeomorfismos. Não, na verdade, os difeomorfismos, eles faria muito sentido. E é uma coisa que a gente não sabe, no sentido de que, por exemplo, agora que a gente está... Os resultados que a gente obteve, quando a gente começa a construção, é muito útil que sejam dífios. Certo. Depois, conforme a gente desenvolve a construção, a gente perde qualquer esperança de que sejam dífios. Então, a pergunta é, poxa, no começo a gente usou fortemente que eram dífios e no final das contas a gente pegou um negócio só contínuo. Então, o momento em que ocorre essa transição é uma curiosidade bem grande que a gente tem, sim. Então, é uma pergunta que faz bastante sentido, com certeza. O que eu não sei é se existem resultados já em outra direção de rigidez para difeomorfismos que sejam eventualmente mais restritivos. Mas a conjectura do tal que eu comentei, por exemplo, é que essa lista aqui... cadê? Isso aqui é de um paper dele, né, o paper inicial dele no assunto. A conjectura é que isso aqui, essa lista exauriria os grupos de dífios dentro dos hômeos, mas a gente não tem muita ideia de que... Então, aqui são as rotações, os anti são os que comutam com o antípoda, né, que se transformam quer dizer, que descem para aplicações projetivas. O lambda são os area preserving, o Möbius é o Möbius e o Lin é o subgrupo das transformações projetivas que é induzido por matrizes do PGL. Aliás, o PGL, só que daí o PGL 3R, que seria basicamente você aplica a transformação linear no espaço-ambiente e projeta na esfera. Então, a ideia é que todos os difeomorfismos estariam descritos aqui, a menos de fecho em hômeo, mas a gente também não tem nenhuma pista de como provar isso no momento. Essa é uma conjectura mais dele com esse colega, eu não estou muito por dentro de por que isso seria razoável supor que isso é verdade, mas aparentemente é. Certo. Bom, muito legal e incrível como essas pesquisa em dinâmica é acessível. Tipo, eu acho que hoje os pré-requisitos não eram muito altos e você conseguiu falar um artigo seu. Isso me parece doido. Eu acho que eu dei bastante sorte da gente ter feito um treco bem elementar, assim, nesse trabalho. Desse ponto de vista, as técnicas são bem elementares, assim, embora os resultados sejam interessantes. Mas dá até um pouco de medo, assim, não sei se... Talvez, às vezes, não devesse falar isso em off, mas dá um pouco de medo, né, de soltar um pré-print. Mas, sei lá, acho que todo mundo vai passar por isso um dia, então... Mas eu acho muito legal isso, sei lá. Para mim, é um sinal de ótima matemática. Eu não gosto muito de matemática. Passar horas e horas estudando definições. E aí, até aparecer o primeiro teorema. Teorema, essa definição faz sentido. A demonstração tem 5 páginas. Eu não disse nada. Repetindo categorias ao vivo. Então, eu acho que é realmente uma qualidade da matemática quando você não usa de muita coisa e você consegue explicar para pessoas. Muito legal. Então, muito obrigado, Ulisses. Foi realmente muito interessante. Eu agradeço o convite. Espero que tenham gostado. E a gente se vê um dia, quem sabe, espero, no semestre que vem. Pelo menos o Vitor, acho que vai demorar mais. Eu não sei, mas, bom, muitíssimo obrigado mais uma vez. E eu vou parar a gravação. Eu não consigo parar a gravação. Tá, eu posso parar aqui. Isso.